Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Mais um mês está se iniciando e que ele venha cheio de paz e com muita saúde para todos nós. Hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai continuar estudando multiplicação com números decimais. Na aula anterior, a gente estudou multiplicação de um número decimal pelo número inteiro e hoje a gente vai estudar multiplicação de um número decimal por outro número decimal, tá certo? Prestem bastante atenção, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Multiplicação de um número decimal por um número decimal. Para multiplicar dois números decimais, também multiplicaremos da mesma forma que fizemos com o número natural, com os números naturais. A diferença está na colocação da vírgula, pois ela deverá ser inserida de modo a deixar o número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores multiplicados. Ou seja, se os dois fatores tiverem duas casas decimais, o resultado deverá ter 4 casas decimais, tá certo? A gente vai ver isso na prática, fazendo alguns exemplos de como fazer essa colocação da vírgula. A multiplicação se dá da mesma forma com multiplicação com números naturais. Como ele está dizendo aí na definição, a diferença vai estar na vírgula. A quantidade de casas decimais que tiver nos fatores, a gente soma a quantidade de casas decimais e coloca da direita para a esquerda no produto, ou seja, no resultado, tá certo? Vamos ver alguns exemplos. Vamos lá para a resolução dos nossos exemplos. Aí nós temos dois exemplos. 6 vezes 3,25, letra A. Letra B, 9,3 vezes 1,25. Vamos fazer primeiramente a letra A, que é um exemplo que a gente já estudou na aula anterior, de multiplicação de um número decimal pelo número inteiro, ou seja, pelo número natural, tá certo? Na aula de armar, como eu já tinha explicado anteriormente, colocar o número que possui mais algarismo em cima, primeiramente, e o número que tem menos algarismo embaixo, tá certo? Que facilita a multiplicação, mesmo sabendo que a ordem dos fatores não altera o produto, não vai alterar, mas para efeito de cálculo fica mais fácil. Então vamos lá. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 2 e 3, 15, vai 1. 6 vezes 3, 18 mais 1, 19, tá certo? A gente multiplicou como se fosse a multiplicação de dois números naturais, mas agora precisamos colocar a vírgula, tá certo? A quantidade de vírgula do produto se baseia na quantidade de vírgula dos fatores. O primeiro fator aí, que é 3,25, possui quantas casas decimais? Lembrando que as casas decimais são a quantidade de algarismos após a vírgula. No caso aí, nós temos dois algarismos, portanto, duas casas decimais no primeiro fator. No segundo fator, que é 6 inteiro, número natural, ele não possui casas decimais. Então, nesse caso, vamos ter que colocar duas casas decimais no produto, ou seja, no resultado, contando da direita para a esquerda. Então, uma primeira casa para o 0 e uma para o 5. Aí se coloca a vírgula. Então, ficou 19,50, que é o resultado dessa multiplicação. Ou poderia ser 19,5 também, tá certo? O zero aí não altera o resultado, o valor do número. Então, vamos fazer agora a multiplicação de 9,3 por 1,25. Como 1,25 possui mais fatores, colocar ele em cima, tá certo? Para facilitar o cálculo. Primeiramente, vamos multiplicar somente o 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3, certo? Deixemos esse espaço aí da unidade, porque o 9, para multiplicar o segundo fator, algarismo que é o 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18 e 4, 22, levo 2. 9 vezes 1, 9 e 2, 11, tá certo? Agora nós vamos fazer uma adição. Baixo 5, 7 mais 5, 12, vai 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 4 e 2, 6. Baixo 1 e baixo 1, certo? Agora vamos fazer a colocação da vírgula. O primeiro fator tem duas casas decimais. O segundo fator tem uma casa decimal. Portanto, no produto nós vamos ter 3 casas decimais, tá certo?
E a colocação vai ser feita da direita para a esquerda. Então, primeiramente para o 5, para o 2 e para o 3. Andamos 3 algarismos, 3 casas decimais e colocamos a vírgula. Portanto, o resultado dessa multiplicação é 11,625. É dessa forma que se faz multiplicação de um número decimal pelo número decimal. Agora vamos fazer um pequeno problema aí, problema do dia a dia. Dona Lúcia foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne, ou seja, 1,5 kg de carne. Se o quilo da carne estava custando 7,80 ou R$ 7,80, quanto ficou a compra da Dona Lúcia? Vamos primeiramente fazer a armação da conta, colocando o valor de mais algarismo em cima, no caso aí R$ 7,80, R$ 7,80, multiplicado por 1,5. Efetuando da mesma forma que fizemos na letra B. 5 vezes 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é 40, vai 4. 5 vezes 7, 35 e 4, 39. Agora vamos fazer para o 1, deixando aí a unidade. O resultado vai ser colocado a partir do segundo número. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 8 é 8 e 1 vezes 7 é 7. Vamos fazer agora a adição. Baixa o 0, 0 mais 0 é 0, 7, 9 mais 8 é 17, vai 1 mais 7, 1 mais 3 é 4, mais 7 é 11. Próximo passo, colocar a vírgula no produto, ou seja, no resultado. O primeiro fator tem 2 casas decimais, o segundo fator tem 1 casa decimal. Portanto, no resultado teremos 3 casas decimais, contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Coloca-se a vírgula. Então, o resultado fica 11,700. Como estamos falando de real e centavo, só tem 2 casas decimais, então necessitaremos apenas de um zero aí. Elimina-se esse último zero para ler somente 70 centavos. Porque 70 centavos é a mesma coisa de 700, após a vírgula, claro, né? Eles não alteram o resultado. Poderia ser até também 11,7, mas como nós estamos falando de real e centavo tem 2 casas decimais, portanto, o resultado é R$ 11,70. Então essa foi a nossa aula, agora é com vocês. Tentem responder as questões aqui no grupo. Se necessitar, assista o vídeo novamente, tá certo? Obrigado e até a próxima videoaula.